Boker Tov, meus amigos, aqui diretamente do Museu do Holocausto. Eu gostaria de seguir com vocês pelo estudo da Parashá Vaigash. Todos nós sabemos que no corpo de ensinamentos da Torá, a história mais dramática de todas possivelmente seja a história que envolve Yaakov Avinu e seus filhos, e particularmente Yosef Atzadik. Mas qual é o clímax dessa narrativa dramática? Quase todas as pessoas vão dizer que o clímax é o momento em que Yosef se revela para os seus irmãos. Ele diz: Ani Yosef, eu sou Yosef, e meu pai ainda se encontra vivo. Mas eu particularmente não considero que seja esse momento da Parashá que deva ser classificado como clímax dessa narrativa. Voltemos por um breve instante à Torá. Yosef permaneceu durante 22 anos afastado de seu pai Yaakov Avinu. Lembrem-se que Yosef era o seu filho da velhice, o filho mais querido, ele era o filho de sua verdadeira esposa. E Yosef havia aprendido com seu pai toda a Torá que Yaakov Avinu sabia. Ambos não se viam por todo esse tempo e, contrariando a lei judaica, Yaakov jamais cessou o luto pela perda de seu filho querido. E nós precisamos lembrar também que Yaakov Avinu já havia vivido experiências muito difíceis no curso da sua história. Por quê? Porque ele também ficou afastado de seu pai por um período muito longo. Durante 14 anos ele estudou na Yeshiva de Shem Yever, e depois ele ficou afastado mais 22 anos, em que esteve vivendo com seu sogro Lavan, e depois o tempo que ele gastou para retornar à terra de Israel. Quando finalmente esse encontro se realiza, Yaakov Avinu e seu filho Yosef, o que nós poderíamos esperar? Tentem pensar num filme de Hollywood, os dois, pai e filho, se encontram. Ora, o que nós podíamos esperar desse momento, senão que eles se abraçassem intensamente, se beijassem, trocassem palavras de consolo por todo esse período de afastamento? Afinal de contas, esse é o diálogo normal que dois seres humanos que se amavam profundamente buscariam estabelecer em razão do tempo de sua separação. Contudo, não é isso que acontece. É verdade que Yosef se abraça o seu pai, mas o que o nosso patriarca faz? No exato instante em que ele abraça o seu filho, ele diz: Shema Israel. Como nós podemos imaginar tal coisa? Depois de 22 anos separado, de um luto ininterrupto, Yaakov diz: Shema Israel. Ele não pode esperar se abraçar nessa confraternização mútua com seu filho e depois dizer Shema. Não, ele não pode esperar. Ora, existe aqui uma mensagem e nós precisamos entender que mensagem é essa. E é por entender esta mensagem que eu considero que esse de fato é o grande clímax dessa narrativa dramática da Torá. E que lição é essa? A lição mais profunda da Torá, que é como dirigir as nossas vidas a fim de nos conectarmos com o Criador. Todos nós sabemos que Hashem se encontra oculto no mundo. Ele é tudo, mas ao mesmo tempo nós não percebemos essa experiência da sua existência, senão através da manifestação da natureza. Tudo que existe no mundo é uma emanação da luz divina, mas o homem não é capaz de compreender que Deus está em todas as coisas, ou pelo menos a maioria de nós não tem essa capacidade de compreensão, e é por isso que nós temos tanta dificuldade de nos conectarmos com Hashem. Hashem está oculto no mundo e ele age por meio da natureza, mas sobretudo por meio das experiências que nós vivemos. Hashem, para a grande maioria dos bilhões de seres humanos que vivem na Terra, ele é uma abstração, e tudo que nós sabemos dele se expressa por meio de abstrações, uma vez que a sua presença, como eu disse antes, se encontra oculta. Como transformar Hashem de algo abstrato para algo real? Yaakov Avinu nos indica a direção para fazer isso. A forma de tornar Deus real nas nossas vidas é aprender
com as experiências que se manifestam na nossa existência. E nossos sábios nos dizem que Yaakov percebeu isso naquele momento. Uau! É Shema! Existe um único Deus. Tudo que se passa no mundo vem do mesmo lugar. Yaakov viu todo o cenário. Ele percebeu que tudo o que acontecia era o resultado da sintonia divina, as profecias de seu filho no passado, a seca, os conflitos dos irmãos, a necessidade de descer para o Egito, tudo era parte de uma narrativa construída, desenhada por Deus. Nesse momento, Yaakov tem uma experiência única. Ele aproveita a emoção de reencontrar o seu filho. E o que ele faz nesse momento? Ele estabelece uma conexão divina com o Criador através dessas palavras, porque o que é o Shema, senão o reconhecimento de que só existe um Deus no mundo? Ele converteu essa experiência cognitiva extraordinária num ato de fé. E o que acontece quando ele ou nós fazemos isso? Nossa consciência da realidade de Deus se torna uma experiência emocional tangível para nós. Nós passamos a sentir Deus como nunca havíamos sentido antes. Mas existe uma condição para que isso possa acontecer, meus amigos. E essa condição foi uma condição que os 3 patriarcas atenderam, e também Moshe Rabbeinu e muitos outros sábios do nosso povo. Que condição é essa? Nós precisamos apostar toda a nossa confiança em Deus, não no homem. O homem trai, o homem mente, ele nos engana, ele muda, ele desaparece. Os seres humanos têm, ao longo da sua história, apostado toda a sua confiança nos homens. E nós precisamos confiar em Deus, porque tudo que diz respeito aos homens se perde no estalar de dedos. Mas Deus, não, esse não nos abandona nunca. Então, onde está a grande lição contida na Torá, aqui, nessa paraxá? Façamos com que todas as experiências de nossas vidas, tudo aquilo que nós vivemos, sirva para nos conectar com a sabedoria divina, que é uma sabedoria que não pode ser adquirida numa universidade, que é uma sabedoria que não pode ser adquirida em qualquer livro. Só existe um livro onde se possa adquirir essa sabedoria, que é a Torá Sagrada. E a sabedoria da Torá só pode ser adquirida através do conhecimento dos nossos sábios. Quando nós fazemos isso, quando nós nos conectamos com a sabedoria divina, nós fazemos com que a nossa realidade emocional nos aproxime cada vez mais de Deus, meus amigos. E é isso que nós estamos aqui no mundo para realizar. Louvar, honrar, dar kavod a Hashem, porque Hashem nos criou para o bem dos homens. Hashem nos criou para fazer bem para nós. E nós estamos aqui para nos conectarmos com Hashem. O nosso desafio é tirar diante dos nossos olhos essa camada espessa de ilusões que ocultam Hashem e ver Hashem nitidamente, deixar de termos um Deus abstrato e transformarmos ele numa realidade efetiva que nós chamamos de Emuná. Shalom, meus amigos. Bye.